que que existem as crises na família, como resolver esses conflitos que aparecem, por que que a gente precisa sair da crise, porque senão as coisas vão piorar. E como a gente faz isso, por que que existe a crise? A crise começa quando a gente começa a pensar no nosso ideal. Quando eu tenho aquela fantasia do que seria o casamento ideal, de como seria aquela vida do casamento, e eu fico pensando que tinha que ser só daquele jeito, eu queria que fosse perfeito. E isso faz eu aí construir esse relacionamento que não vai existir. Então eu preciso entender que eu tenho que saber o que eu quero, eu tenho que saber a realidade que eu quero viver, mas a gente precisa entender que as coisas não são perfeitas. Por isso que a gente vai começar, eu estou numa caminhada nessa trajetória do casamento e algumas coisas vão aparecer nesse caminho, nessa caminhada, e eu vou falar por que não era daquele jeitinho perfeito. E aí você começa já a se decepcionar. E na verdade, nós somos a nossa história, a nossa experiência, e isso faz ser o que a gente é. E o mais importante, o significado que a gente dá para as coisas. Eu tive uma história, eu cresci no lar tal, meus pais foram de tal forma, e aí você conta os namoros que você já teve, as experiências que você já viveu, essa é a sua história. Mas qual é o significado que você tem dado para isso? Como é que você conta a sua história? Você conta a sua história aí de uma forma triste, que tudo isso foi muito triste, que tudo isso me faz hoje ser uma pessoa triste, difícil? Ou não, você olha para a sua história, eu vivi isso, mas isso fez ser quem eu sou hoje. A gente tem que amar e respeitar, aceitar a nossa história. E a partir daí a gente pode sim se curar. E quando a gente não aceita essa história que a gente viveu, quando a gente não aprende a olhar para a nossa história com esse olhar positivo, a gente fica só sentindo esse ressentimento, a gente fica naquele vitimismo de que a vida para mim é mais difícil, de que tudo para mim vai ser mais difícil, e aí já começa esse conflito, essa crise, porque a crise começa dentro de mim. Tudo começa dentro de nós. Então, tudo isso começa dessa expectativa que você cria e que você não sabe como resolver, você não sabe como viver isso, e aí você só vai se decepcionando. E essa é a base principal do método cura do casamento, onde eu te mostro o que você quer viver, é isso? Então primeiro a gente limpa, a gente cura as nossas feridas, as nossas crenças, aquilo que a gente está ali, que está impedindo da gente viver o que a gente quer. E aí você entra com técnicas certas para alinhar o seu desejo, aquilo que você quer viver, aquilo que você está vivendo. E aí sim, você começa a concretizar e começa a entender a vida de outro jeito. Mas enquanto você fica só idealizando, sonhando, criando expectativas, sem saber o que fazer para viver aquilo, aí a jornada fica mais pesada, fica mais difícil, porque a gente se decepciona muito. Porque eu crio uma expectativa de algo, mas eu não sei como resolver. E quando vem a crise, quando vem o problema, a gente não sabe como resolver. Então é por isso que você precisa dessas informações. Você precisa saber o que fazer nessa jornada para que você alinhe aí o seu desejo com o que você quer e que você consiga, da forma correta, com a técnica certa, a realizar e tudo isso no seu casamento. E por que que existe esse conflito dentro do casamento? Primeiro que num relacionamento amoroso, dentro do casamento, existe aí muita carga emocional. É aquela pessoa onde a gente se entrega, é aquela pessoa que convive com a gente, é aquela pessoa que a gente de fato tem muita expectativa ali de que nos corresponda, de que nunca nos decepcione. Então existe muita carga emocional e esses conflitos vão existir a partir disso, da dificuldade dessa idealização com o que é real. E aí eu vou me frustrando,
E se você não souber encarar o relacionamento, encarar os conflitos, as dificuldades, se você não souber o que fazer para lidar com isso, o que vai acontecer? Você só vai ficar se decepcionando. E eu vou mostrar aqui hoje quais são as fases dessa crise. Por que que acontece? Por que que a gente precisa resolver essa crise no casamento? Para resolver um conflito, por que que existe um conflito? O que é um conflito, Silvana? O conflito é quando eu tenho a minha opinião, eu não abro mão de estar certa, e o meu marido tem a opinião dele. Então são duas opiniões diferentes. E aí começa a existir um conflito. São duas pessoas diferentes, com opiniões diferentes e que não abrem mão de estar certa. Aí existe esse conflito. E por que que é necessário resolver esse conflito? Quais são? Eu vou te dar agora 3 passos para resolver esse conflito. Quando você se deparar com essa situação. Eu tenho uma opinião, eu tenho certeza que eu estou certa. E o meu marido também tem a opinião dele. E a gente está ali, diante dessa situação, e a gente discute, a gente briga. Então você precisa, primeiro, para resolver isso, o primeiro passo é você querer resolver esse conflito. Esse é o primeiro passo. Porque, imagina, você tem uma gripe para você cuidar. Ah, eu fiquei gripada, mas eu não vou ligar para isso. Não vou ligar para a gripe, vou deixar, daqui a pouco isso melhora. E se essa gripe vira uma pneumonia? Vai ficar muito mais dolorido, muito mais difícil de cuidar, vai me dar muito mais trabalho. Então é muito mais fácil a gente lidar e cuidar da gripe. É assim também o conflito dentro do casamento. É muito mais fácil você ter conhecimento e quando você observar que, peraí, a gente está com opiniões diferentes e se a gente continuar assim, a gente vai discutir, a gente vai brigar e isso pode piorar lá na frente. Então eu estou diante de um conflito. Eu estou diante de uma situação onde a gente tem opiniões diferentes. E é normal, porque assim como você os seus óculos, você vê a vida com aquilo que você tem nas suas experiências, o seu marido também tem a dele. Ele também viveu coisas diferentes da sua, ele tem uma história, uma infância diferente da sua. Pode até ser algo parecido, pode ser até que vocês tenham vivido coisas parecidas, mas nunca vai ser igual. Por isso que a gente não pode comparar com o outro, porque a gente só poderia julgar e comparar o outro se eu tivesse vivido a mesma situação. Nem irmãos que nascem na mesma família podem dizer que entende o outro e que viveu a mesma história. As pessoas vivem histórias diferentes, traumas diferentes, situações diferentes, relacionamentos diferentes. Então, vai existir sim, dentro do casamento, esse conflito. Mas quanto mais intimidade, mais conexão vocês tiverem, menos conflito vocês terão. Porque vocês vão se aproximando, vocês vão ficando... Com o tempo, vai ficando cada vez mais igual, sabe? Mas não quer dizer que nunca vai mais existir esse conflito. São opiniões, pontos de vista. Então, quando você percebe que existe esse conflito, percebi que existiu aí opiniões diferentes, esse é o momento de tratar. Esse é o momento de ligar o alerta e saber o que fazer. Então, a primeira coisa é eu saber que eu preciso resolver esse conflito quanto antes. Antes que isso piore, antes que isso vire uma briga que eu não consiga mais resolver.